Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas que acompanham o blog, o Santo Nome, a Ciência do Bem Viver. Sejam bem-vindos a esse espaço. Você que está acompanhando pelo YouTube, sejam bem-vindos também. Hoje, meus amigos e minhas amigas, gostaria de falar com vocês sobre um tema que é a palavra karma. É uma palavra muito usada e realmente às vezes pouco entendida, porque ela tem algumas características aí que as pessoas às vezes não se dão conta. É que nem você falar sobre... Todo mundo já ouviu falar sobre o Lions Club ou o Rotary Club, que vai de uma cidade ou outra, a gente vê, mas que será que não sabe a profundidade, com profundidade sobre aquilo, né? Então a palavra karma é uma entre essas palavras que nós ouvimos falar muito, mas temos uma compreensão errônea às vezes, né? E às vezes certas pessoas passam a ideia muito mística da palavra e essas pessoas criam um clero em cima disso para perpetuar a sua assim chamado esoterismo, né? Então, meus amigos, minhas amigas, essa palavra karma aqui, ela é bem explicada nesse livro aqui, ó, o Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada, fundador Acharya da ISKCON na BBT. Fica aí a recomendação de leitura para você, né? Aqui tem lá os versos em sânscrito, a transliteração latina, o guia da pronúncia no final do livro, tradução palavra por palavra, significado também. Então, o karma, ele vem da raiz kri, que significa fazer ou agir, e do sufixo ma, que quer dizer o efeito. Você entende? Então o agir, quando nós estamos dentro desse mundo cheio de dualidades, você entende? Você está nesse mundo que é composto de dualidade. No próprio Bhagavad Gita, é um livro muito interessante que ele fala sobre os três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Ele fala sobre as divisões da fé, né? Ele fala no capítulo 16, uma coisa interessante, Krishna com Arjuna falando sobre naturezas divinas e demoníacas. As naturezas divina e demoníaca. E esses opostos sempre nos rodeiam. Você reparou isso? Bem e mal, calor, frio, né? Alto, baixo. Sempre os opostos. Para você compreender uma coisa, você tem que saber o oposto. Uma pessoa que é que nem um sapo na lagoa. Estavam dois sapos conversando, né? Essa é uma alegoria. E um sapo falou: eu estou vindo lá do Oceano Atlântico. Aí o sapo da lagoa, a referência que ele tinha era a lagoa, né? onde se encontrava. E o sapo perguntou da lagoa: que tamanho é o oceano? É do tamanho dessa lagoa? Não, maior. É 2 vezes o tamanho dessa lagoa? 3 vezes, 4 vezes? Então o nível de compreensão que o sapo tinha era referente ao lago, ao seu umbigo, vamos assim dizer. Então essa palavra karma tem essa conotação também, essa colocação, porque a pessoa entende conforme onde ela pode chegar com aquela palavra, do que passaram para ela. Então, você que é praticante de Kriya Yoga, você que é pessoal do Yogananda Paramahansa, sabe que Kriya Yoga é isso aí. É você buscar, através da ação, o meio de cessar toda esses conflitos da dualidade. Você chega num nível de transcendência, né? Então, quando nós estamos nesse mundo de dualidades, né, de naturezas divinas e demoníacas, que existe tanto fora quanto dentro de nós mesmos, né, porque o bem e o mal também residem em nós. Não é verdade? Os conflitos. O que é o conflito, na verdade? O conflito, na verdade, é aquela qualidade na qual a pessoa consegue fazer o quê? Ela vai, num dado momento, ela vai chegar e
ficar na dúvida sobre alguma coisa. Né? Ficar esse conflito que ela tem uma posição lá dentro e essa posição estava sendo entrando em guerra com uma outra. Né? Você entende? E o viver na sociedade implica que às vezes vamos ter conflitos. Então essa dualidade desse mundo não vai permitir você ficar alheio a isso. Às vezes nós vamos fazer atos nesse mundo bons e às vezes maus. Essa aqui a dualidade do mundo significa isso. Você, num dado momento, é amigo de uma pessoa e num outro dado momento você vira inimigo. Às vezes acontece até nas próprias famílias. Às vezes a pessoa é casada há 30 anos com uma pessoa, de repente resolve separar, né? Vira inimigo ferrenho. Né? Isso aí acontece. Você está no seu trabalho, né? Você depositou toda a sua vida, todo o seu talento, sua inteligência no trabalho. Aí você recebe uma notícia e foi mandado embora. Pô, toda a sua energia estava ali. Quando você recebe essa notícia, você cai por terra. Vai entrar em conflito de novo. Porque você tinha uma posição e você está sendo convidado a fazer uma outra agora, daqui por diante. Não mais aquilo. Então esses conflitos aí existem para a gente chegar num ponto. Né? Então o karma o que é? Você vai agir nesse mundo. E na literatura védica, né, karma significa você agir de um modo regulado, de acordo com as escrituras, né, de acordo com os Vedas, essa cultura milenária indiana. Existem os Itihasas, os Puranas, né, como o Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita também, existe o Ramayana, existe o Mahabharata, existe o Mahabharata conta a epopeia dos Pandavas, né? Tem os Upanishads, tem os 4 Vedas, Sama, Garbha, Atharva Veda, Idhana Veda, Adhyuveda, né? Então, você está sempre agindo. E nessa ação, você vai ter que escolher um lado. Nós vamos estar sempre em conflito com esses lados aí. O bom e o mal. O bom e o mal. A alimentação boa, a alimentação não boa. E aquela alimentação que é o meio termo entre uma e outra. Né? Então esses conflitos fazem parte da natureza dualística desse mundo. E essa palavra karma, voltando a ela, é o agir sobre esse mundo. Né? Que vai ter um efeito sempre. Você nunca vai conseguir ficar alheio a isso. Você vai estar sempre que tomar partido de algo. Tinha um amigo meu, um monge, chamado Sishamarupa, que eu conheci em Salvador, que ele dizia uma coisa interessante sobre nós estamos sempre em xeque. No xadrez, né? E se está em xeque significa o quê? O rei está sendo ameaçado, um perigo iminente, e você tem que arrumar uma alternativa para sair daquele xeque, daquela condição. E conforme a alternativa que você fizer não for mais adequada, você, no próximo lance, você pode tomar um checkmate. E nossa vida parece que caminha mais ou menos assim. Nós estamos sempre em xeque. A gente não temos certezas de muitas coisas, mas a certeza que nós temos, que é uma coisa evidente em todos, né, a morte, né, é uma coisa impressionante. Então, essa dualidade do mundo, que você vai agir, às vezes uma ação positiva, uma ação negativa, por assim dizer, essa palavra karma, voltando a ela, tem outras palavras que derivam dessa palavra karma. Tem o vikarma e tem o akarma. O vikarma são aquelas ações que você não pensa, você não faz nada, você vai fazendo. Para dar um exemplo aí desse vikarma, eu vou usar um exemplo parafraseando o professor Olavo de Carvalho. Né? Imagine você que um paciente está lá
para ser operado. E um médico fala assim, ó, vamos cortar a perna dele aqui agora e vamos que vamos. E outro médico, não, vamos fazer os exames assim, vamos fazer isso, vamos fazer assado, depois a gente vê o que a gente vai fazer realmente. Essa ação regular desse jeito se chama karma, de acordo com as escrituras. Você está agindo, mas segundo as instruções védicas, ou as escrituras sagradas, como aqui no Ocidente, a Bíblia, tem o Alcorão também no Oriente, né? E tem também os escritos do judaísmo também. Aí você tem outros aí que aí vai longe, né? E aquele médico que vai lá, vamos logo cortar a perna desse. Isso aí se chama o quê? Vikarma, ação que vai de encontro às instruções da coisa, da literatura védica. E esse agir sem pensar vai dar um resultado, né? Não é verdade? Esse agir sem pensar vai dar um resultado. Então, meus amigos, vikarma significa isso, você agir sem pensar muito, vamos que vamos, certo? E tem o akarma, é uma atividade que não te aprisiona. Nesse mundo, o que nós podemos usar como referência para entender o akarma? Suponhamos que todo mundo sabe que urina de rato, em contato com a pele humana, o nosso corpo, pode vir a provocar a doença, algumas doenças, não é verdade? Agora, imagine o raio do sol, quando chega nessa urina do rato. Ele vai evaporar aquela urina, não é verdade? Mas o sol se contamina com essa urina? Não. É um exemplo mais próximo, ainda não é total, de atividades akármicas. E em todas as tradições seculares do mundo inteiro, a maneira que os homens encontraram, né, é aceitar a autoridade de Deus, o caminho de Deus. Uma coisa que está além desse plano material. Está dentro desse plano, mas está além desse plano. Tudo está dentro dele, né? O mundo onde as pessoas estão livres, realmente, é o mundo espiritual, né? Buscarmos a salvação, onde tem a salvação. Você entende? E esse mundo é muito maior que esse mundo no qual nós conhecemos. E por ser maior, está sempre influenciando a gente. Você não consegue pensar um momento sequer a inexistência ou a existência dele. Você está sempre falando sempre sobre ele. Você pode falar, achar que não acredita, mas está sempre falando nele. Não tem jeito como você evitar isso. Eu falo para você, não pense no vermelho. Você já está pensando no vermelho. Você não consegue ficar alheio a isso. Agora, se eu falar para você, não pense no vermelho, você dizer para mim que você não está pensando no vermelho, você está mentindo, né? E se a pessoa vai por esse caminho, dessa loucura, e tentar negar certas coisas, vai chegar aonde? Né? Então, essa dualidade do karma, quer dizer, dessa ação que você vai ter que escolher um lado, é sempre, né? Às vezes você é religioso e faz coisas que, meu Deus, faz, puxa, que eu fiz isso, hein? Né? E às vezes você é ateu, faz coisas maravilhosas. Às vezes você é ateu e é ajudado por um religioso e vice-versa. Então, esse mundo nos segue uma ordem na qual nós acreditamos. Você pode acreditar em qualquer coisa, mas essa dualidade do mundo vai forçar você a agir. E como você vai agir, aí você pode escolher. Karma, vikarma e akarma. Né? E relatos de pessoas do mundo inteiro que se aproximaram de Deus, né, tiveram uma experiência diferente. Né? Quantas pessoas que não acreditavam passavam a acreditar? Quantas pessoas que não acreditavam passaram a não acreditar? Faça uma experiência e veja qual a proporção de um para com o outro, não é verdade? Então, aí nós vemos essas contradições, né? Então, nós estamos sempre em xeque
estamos sempre tendo que tomar uma decisão, fazer uma escolha. Como dizia Sartre, estamos sempre fadados à escolha. E Valon dizia que nós temos um pensamento cíclico e descontínuo. Então, nós estamos nessa cíclico, né, e descontínuo. A hora aprende uma coisa, depois a hora tem que fazer de novo, para depois... E assim vai, e cíclico. Não segue uma linearidade. Por esse fato, vemos que ninguém consegue se manter, mesmo que seja ateu, um exemplo, né, se manter 100%, 24 horas do dia, pensando em ateísmo. Não consegue. Vai ter momentos da vida dele, algum dia, que ele vai pensar, pô, será que existe? Né? Mas ele não vai admitir isso aí, né? É como o Édipo, né? O Édipo não pode admitir que quer matar o pai para ficar com a mãe, né? É duro, né, admitir isso. Uma pessoa fala que está pensando em Deus, de repente possa vir a existir uma coisa diferente, no meio de ateus, outros ateus, não vai ser bem visto, né? E como vai ficar a posição dele? Pô, eu pensava assim, e mesmo coisa do religioso, né? Como que ele vai pensar, que vai falar que está pensando no pecado? Você entende aí a questão? Então, nessa dualidade do mundo, vai ser tratada muito bem nesse livro aqui, o Bhagavad Gita, como ele é, né? Essa natureza, né? Você que tem a Bíblia aí também, você tem um ótimo referencial, também tem, né? Então, a gente vai estar sempre em xeque, em conflito, com nós mesmos ou com os outros. E o mais engraçado é que, quando você vereda pela filosofia, quanto mais vai buscando conhecimento, você vê que mais fica tangível a existência de um ser superior a nós. Né? Você pode pensar que não exista, mas você nunca vai poder parar de pensar que ele não existe, já está pensando nele. De qualquer modo, estamos pegos. Né? Você já está no domínio dele. Né? Então, fica aí a dica de leitura para você, o Bhagavad Gita, como ele é, vou mostrar de novo aqui, ó, né? De Srila Prabhupada, né? Esse livro aqui realmente vale a pena. E espero você na nossa próxima videocast. Até mais, tchau.